Olá, este é o Visão Parlamentar, gravado em home office. Neste programa, eu converso com o deputado Arley Santiago, do PTB, terceiro secretário da Assembleia. Vamos falar sobre ações para o desenvolvimento do norte de Minas. Entre elas, as perspectivas de instalação de um complexo minerário na região e da expansão da Unimontes. Acompanhe! Deputado Arley, é um prazer recebê-lo no Visão Parlamentar. Bom, o prazer é todo nosso. Deputado, o país e o mundo ainda enfrentam não só os aspectos sanitários, mas também os impactos socioeconômicos da pandemia. Uma pesquisa recente, divulgada pela Sudene, mostra os efeitos da pandemia em parte de Minas Gerais, notadamente no norte e no nordeste do estado. A Covid afetou negativamente a renda de 59% dos entrevistados nesse estudo que foi feito pela Sudene. Como o senhor tem visto as consequências da pandemia na sua base eleitoral em relação aí à pobreza e à desigualdade? Bom, são alguns vieses. Um deles é que a pandemia, esse vírus chinês, ele veio realmente para fazer com que o mundo desse uma freada, né? E a China toda preparada para esse momento. E é lógico que nos bolsões, onde tem mais dificuldades da população, onde falta chuva, como o norte de Minas, a situação, então, tende realmente a se agravar. Principalmente que uma parte, né, dos brasileiros, principalmente aqueles que torcem para tudo dar errado, eles não conseguiram calibrar a questão das medidas de distanciamento com a questão da economia. Resultado, os mais pobres é que mais sofrem, né? E agora nós estamos aí com a população já bastante vacinada, com os índices caindo, e o que foi exposto foi uma situação desse plano de saúde, que é o melhor do mundo, o SUS, mas que os governos aí passados, os 4, 5 últimos governos federais, fizeram com que o subfinanciamento ficasse terrível. Por exemplo, desde o início do primeiro mandato do presidente Lula, nunca a consulta médica teve nenhuma correção. Então, uma consulta médica, quando o salário mínimo era R$100, ela era R$10. A maioria dos médicos dos hospitais conseguiu sobreviver. Atendendo o SUS. A partir disso aí, ficou esse tempo dele, da Dilma, do Temer e agora do Bolsonaro, praticamente sem uma correção da tabela. Resultado, uma situação terrível, e basta você ver que na questão de criação dos leitos de CTI, que o SUS paga em torno de R$572, com incentivo chega até R$800, ninguém quis abrir um leito de UTI sem receber pelo menos R$1.600, que é praticamente o custo. Então, a pandemia colocou essa chaga do subfinanciamento e, infelizmente, a maioria da população sofre calada, né, porque não há uma reivindicação tão grande com relação à saúde. Se a passagem subir um pouco, às vezes quebra a Pampulha toda, quebra São Paulo, né, mas com a saúde, muito sofrimento, e a pandemia agravou isso bastante. Pois é, foi lançado recentemente, pensando em retomada, um plano de desenvolvimento do Norte e do Nordeste, que prevê aí 1,43 bilhão para infraestrutura, acesso à água potável, desenvolvimento econômico e social na região. As principais necessidades em termos de infraestrutura e segurança hídrica do norte de Minas, o senhor acredita que possam ser atendidas nesse plano? Eu acho que dificilmente serão atendidas, porque falta uma vontade política desse atendimento. Com a questão aí, infelizmente, das mortes, né, desse absurdo lá de Brumadinho, veio esse recurso da Vale, que vai poder resolver alguns problemas, como, por exemplo, a questão da mobilidade dos produtos e das pessoas. Então, nós vamos agora ver, dia 14 de setembro,
tem a licitação da ponte sobre o Rio São Francisco, em São Francisco, também a estrada de Urucuia a Pintópolis, que vai interligar o noroeste com o norte de Minas e, a princípio, escoar a produção, tanto de um como do outro. Infelizmente, a CEMIG, que tem tido uma péssima gestão há muitos e muitos anos e virou um cabide de emprego, um órgão político no mandato passado, em outros mandatos e também nesse agora, infelizmente, ela não consegue dar o principal para poder alavancar o progresso. Basta você ver que na cidade de Urucuia nós temos 3.000 hectares irrigados. Se for feita a subestação que está prevista para lá, nós teremos mais 10.000 hectares irrigados, o que vai gerar mais de 20.000 empregos. E assim vai sucessivamente, né? Então, realmente, a questão hídrica ela tem que chegar naqueles rincões. E o Fundo de Erradicação da Miséria, que eu e a bancada do Norte temos colocado recursos, eles têm sido sistematicamente cortados. No mandato passado, um absurdo que nós vimos aí, até meter a mão no dinheiro do ICMS e PVA foi feito. E agora, esse Fundo de Erradicação da Miséria, ele sempre é cortado e o IDENE, com pouco recurso que tem, está fazendo um grande trabalho, né, visto pelo governador, que já foi inaugurar poços artesianos que são importantes para manter as famílias da zona rural. Então, nós estamos com uma série de problemas e problemas bem definidos. Por exemplo, barragem de Berizal. Essa barragem teve denúncia de corrupção. Tem 20 anos, ninguém foi preso, ninguém devolveu dinheiro e nada aconteceu. Mas, naquele tempo que ia ter que indenizar 100 e poucas famílias, hoje já tem 700 que são teoricamente atingidos. Então, às vezes, tem alguns grupos que fazem, querendo ganhar dinheiro, fazem uma invasão para atrapalhar empreendimentos que poderão gerar uma boa situação. E ainda temos a Copasa, que é a nossa maior poluidora do norte de Minas, maior poluidora do Jequitinhonha e que não cumpre os contratos que são assinados de tratar o esgoto. Se as grandes obras na região são uma dificuldade, deputado Arley, a Assembleia aprovou recentemente, né, como o senhor mesmo colocou, o projeto que regulamenta a aplicação de parte dos recursos do acordo da Vale, né, em reparação pela tragédia de Brumadinho, com a distribuição aí de 1,5 bilhão aos 853 municípios mineiros de forma proporcional. Né? Desse recurso, parece que o norte de Minas vai receber aí quase 150 milhões de reais. Qual deve ser o impacto desse recurso em pequenas obras nos municípios? São intervenções que podem fazer diferença para a qualidade de vida da população? Essa ideia que a Assembleia teve, e tivemos uma votação unânime, né? O nosso presidente Agostinho Patrus colocou na mesa para o Colégio de Líderes e depois para todos, ela foi muito interessante, né? Separar pelo menos 1,5 bilhão, porque, como eu já disse aqui, né, o crime que a Vale fez em Brumadinho não tem uma reparação para aquelas pessoas, principalmente as que morreram. Acontece que o impacto econômico foi em toda Minas Gerais. E aí, então, a Assembleia Legislativa fez justiça. E hoje já temos aí 40% dos recursos para as prefeituras que vão fazer obras que vão ter impacto na qualidade de vida das pessoas. Melhorar um posto de saúde, poder calçar um bairro e levar água para alguma comunidade. Então, é muito importante esse aspecto. E em qualquer outra indenização, nós vamos trabalhar na Assembleia, e eu mesmo tenho mandato na mesa, e o presidente Agostinho ficará até o final do nosso mandato, nós iremos buscar uma parcela para repetir esse fato, onde todos os municípios poderão ser contemplados. Falando em alternativas econômicas para a região, um grande projeto da empresa sul-americana de metais está previsto e gerou polêmica em reunião recente da Comissão de Meio Ambiente, da qual o senhor participou, com parlamentares a favor e contra o empreendimento. É um empreendimento que está em fase de licenciamento ambiental para extração e beneficiamento de minério de ferro de baixo teor nos municípios de Grão-Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis. Qual a opinião do senhor
sobre o projeto e as perspectivas que ele traz. Esse projeto, Marcos, ele é de alto impacto social, porque a melhor política social, e é a que o meu partido, o PTB, defende, o Partido Trabalhista Brasileiro, é o trabalho. A pessoa que tem trabalho, ela consegue ter dignidade, consegue comprar suas coisas e alimentar-se e dar dignidade para a sua família. Então, esse projeto é um projeto que vai pegar o minério que tem na região, que é de baixo teor, vai melhorá-lo e vai, então, exportar através do porto de Ilhéus. Esse projeto era uma área de extremo baixo IDH, e uma das coisas que nós trabalhamos e não aceitamos no início foi buscar a água já existente para botar nessa questão do mineroduto. Então, eles terão que fazer uma barragem no Rio Vacaria e só poderão usar 50% dessa nova água que será retida ao invés de cair lá no Oceano Atlântico. Então, é um projeto que vai gerar 6.000 empregos diretos na construção, 1.200 depois. É um projeto muito bem pensado, em que alguma máquina que for trabalhar embaixo da barragem, ela só poderá ser feita por joystick. Não terá nenhum ser humano que vai ficar correndo risco. Além disso, também vão ser feitos 1.000 hectares de irrigação para que as pessoas possam ter como trabalhar lá. Vamos dar aí 4, 5, 10 hectares por pessoa lá. Acontece que existe uma organização, um braço aí de partido político, que tem pessoas que parece que recebem sem precisar de trabalhar, apenas para fazer movimentações e virar atingidos. Esse movimento ele tenta atrapalhar, dificultar, e é lógico que todo mundo tem o seu lado, tem quem defende. Então, por muito poucas pessoas que poderão ter uma qualidade de vida melhor, com emprego, com renda, com água para sua irrigação, ela, então, cria essa possível distorção, que quem, como você, viu a audiência, acha que lá tem muita gente contra. Não, é muito pouca gente. A grande maioria quer o projeto, quer o emprego, quer o desenvolvimento, quer o ICMS, e o IBAMA passou para Minas Gerais fazer o licenciamento, e nós lutamos muito por isso, porque tem quase 70 milhões de reais que serão para as condicionantes ambientais, e nós vamos pedir ao governo que, sendo feito pelo governo de Minas, que isso tudo seja aplicado lá. Se fosse feito esse licenciamento pelo IBAMA, seria aplicado em qualquer lugar do Brasil. Ainda em relação ao complexo minerário, deputado Arley, a preocupação que foi colocada entre os participantes da audiência da Comissão de Meio Ambiente, que vem com certa ressalva, seria o risco que o projeto traria para 70 nascentes em uma região semiárida. Como o senhor vê esses riscos? O senhor acredita que é possível garantir que o empreendimento tenha sustentabilidade ambiental e social, considerando também o histórico recente da mineração em Minas? Bom, com certeza, Minas Gerais não seria o estado como ele é se não tivesse a mineração aqui no estado. Então, a mineração ela tem causado problemas, e o principal deles é a morte de pessoas por incompetência, por crimes que algumas mineradoras fazem. Acontece que, a gente já sabendo disso, nós estamos atentos e não aceitaremos qualquer risco que possa ter. As nascentes, elas estão sendo mapeadas, né? A empresa está, e a Secretaria do Meio Ambiente, conversando com todas as pessoas de lá, e, infelizmente, né, a região ela é muito seca e ela já sofre, as pessoas que moram lá já têm uma qualidade de vida bastante deficiente, e com alguém da família empregado nessa mineração, principalmente, que uma das coisas que nós estamos exigindo é a capacitação das pessoas de lá e a preferência para que elas possam poder trabalhar, e aí nós vamos proteger essas nascentes e vamos também pegar o Rio Vacaria, que é um rio que às vezes fica quase seco na época da seca, e corre muita água que é jogada no Oceano Atlântico. Com essa nova barragem, ela, então, poderá ter essa água que vai gerar realmente riqueza.
No Vale do Jequitinhonha, né, que é vizinho ao norte de Minas, também começaram em junho deste ano as obras da planta de produção e beneficiamento de lítio nos municípios de Itinga e Araçuaí. A expectativa de produção aí de 440 mil toneladas de concentrado de lítio, grau bateria de alta pureza, ao ano. Como o senhor acredita que essa atividade também deve impactar regionalmente? É possível que, num futuro próximo, o Vale do Jequitinhonha receba também até uma fábrica de baterias? Olha, o que a gente tem visto é que o Vale do Jequitinhonha ele sempre está relegado ao último plano de Minas Gerais. E isso tem que mudar e está mudando, né? Infelizmente, a gente vê, né, presidentes, presidentas que vão lá, que choram, que o Vale vai fazer isso, vai fazer aquilo e não faz nada. A questão do lítio é uma riqueza que tem que ser aproveitada. Acontece que hoje o frete é uma questão muito cara. Não apareceu até hoje nenhuma firma que queira montar a fábrica de baterias lá e vai ter a exploração do lítio. E nós já pedimos ao IDENE e o governo de Minas já mandou fazer cursos profissionalizantes para que os jovens lá possam se preparar para poder trabalhar o máximo possível com a cadeia do lítio, né? E que a gente possa também preparar esses jovens para poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Na última edição do Assembleia Fiscaliza, em junho, deputado Arlen, a Secretaria de Educação anunciou a liberação de 8,5 milhões de reais para a construção da sede da Unimontes em Salinas. E a expansão da universidade vinha sendo, né, uma bandeira do seu mandato. Quais os impactos dessa novidade para a cidade de Salinas e seu entorno? Está prevista aí a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação na região? Exatamente. Há algum tempo atrás, a Unimontes tinha um curso de zootecnia em Salinas e queria sair, e quase que sai. A gente já tinha um mandato, fiz uma intervenção e conseguimos manter lá o curso de contabilidade, que tem sido muito procurado, e agora nós estamos precisando de mais cursos, não só em Salinas, mas que impacte toda a região, assim como também do outro lado, em Pirapora, onde nós já estamos tentando trabalhar também com isso. Acontece que não tinha a sede própria da Unimontes, e agora, então, a secretária Júlia e o governador, né, colocaram recursos à disposição da Unimontes, querendo que a prefeitura desse o terreno, que foi feito, que a prefeitura fizesse os projetos, o que o prefeito Quincas e a Araci, que hoje é secretária do governo, já prepararam para que a gente possa fazer o prédio da Unimontes e, no futuro próximo, aumentar os cursos e esses cursos poderem impactar na qualidade de vida e futuro dos jovens de Salinas e da região. E também, no dia que nós tivemos com o reitor, levamos ele lá em Salinas para aprovar o terreno, nós tivemos também na cidade de Grão-Mogol, com o prefeito Diego, para término da escola técnica. São 13 escolas técnicas que o governo federal fez e ninguém sabia quem é que iria manter esses cursos. Então, agora, o governo de Minas vai terminar as escolas técnicas e aí vai fazer os cursos profissionalizantes em 13 escolas técnicas, como na cidade de Manga, na cidade de Grão-Mogol, na cidade de Pompéu, na cidade de Brasília de Minas, na cidade de Itaiobeiras e várias outras aí que vão também dar oportunidade aos jovens do norte de Minas se prepararem melhor e poderem, então, disputar os empregos em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, ou até mesmo impactar o empreendedorismo lá no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. É possível estabelecer aí algum marco temporal para que essas escolas técnicas já estejam funcionando? Olha, a de Pompéu já começou a funcionar, a de Grão-Mogol, o prefeito deve terminá-la até dezembro, no máximo, e as outras já estão sendo avaliadas. Infelizmente, a Unimontes só tem 3 engenheiros. E aí eu dei a ideia para o reitor, para a Luísa Barreto e também para a Júlia Santana, para poder fazer uma licitação e contratar um escritório especializado em projetos, em fiscalização, porque
recursos o governador tem colocado lá na Unimontes. Colocou à disposição da Unimontes 300 milhões de reais para projeto. Agora, com 3 engenheiros, não vai dar. Parece que vai dar certo. Essa semana já estou aqui para poder cobrar, e aí nós vamos ver, se Deus quiser, até março do ano que vem, praticamente todas as escolas técnicas já terminando e se preparando para ajudar esses jovens que tanto precisam de educação de qualidade. Deputado Arley Santiago, foi um prazer recebê-lo no Visão Parlamentar, falando aí de temas importantes para o futuro do norte de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha. Marcos, eu queria também colocar aqui uma situação, né? A BR-367 é uma BR muito velha, né? E nós temos alguns problemas dela. Infelizmente, ali de Diamantina, Couto de Magalhães, Carbonita, aquela região ali, Itamaratiba, ela, então, estragou toda. Felizmente, com os recursos da Vale, né, que vieram por uma causa muito ruim, que foi o acidente, e que levou muitas vítimas, e que nós não podemos esquecer um minuto desse crime, né? As licitações já estão prontas, as ordens de início já estão prontas, e eu acredito que até o meados do ano que vem nós já tenhamos essa parte estragada da BR-367, que ela possa ser totalmente restaurada, dando uma qualidade melhor para os doentes, os estudantes, as pessoas que necessitam da BR-367. Infelizmente, temos uma outra notícia que não é boa. O contrato de licitação que foi aproveitado do governo da Dilma, ele tem alguns vícios, algumas suspeitas que são terríveis e não vão dar para a continuidade do asfaltamento. Então, provavelmente, a empresa que está fazendo o asfaltamento do restante, que está aí a vida inteira, né? Passaram aí esses governos todos aí passados e não quiseram fazer as pontes, não quiseram fazer esse resto de asfalto, que vai fazer com que os produtos de Jequitinhonha possam ir para a Bahia, possam ir para Ilhéus, para onde for necessário, para poder exportar, vender para os grandes centros, né? Provavelmente a firma vai ter que desligar-se totalmente e ser feita nova licitação. Assim como também na ponte do Rio São Francisco, a licitação anterior, lá em São Francisco, não pôde ser aproveitada e está sendo feita nova licitação, que deverá ocorrer no dia 14 de setembro, para que, logo que passe o período das impugnações, que possa ser dada a ordem de início dessa obra tão importante para São Francisco, onde o prefeito Paulo Miguel e nossos amigos lá em São Francisco têm feito o possível para restaurar aquela cidade e que o Noroeste possa se ligar a Minas Gerais. Só um dos empreendimentos que tem em Minas Gerais, lá em São João da Ponte, que é a Fazenda Santa Mônica, que produz a carne cara preta, né? Ela tem impactado muito a quantidade de empregos também lá em São João da Ponte, Capitão Enéas e São Pedro da Garça, que é através da criação de gado angus de tilápia e também de ovinos. Então, lá recebe quase 30 carretas de milho que vêm do Noroeste e passariam muito melhor por essa estrada de Urucuia a Pintópolis, que deverá ter ordem de início ainda nesse mês de setembro. O governador está para dar essa ordem de início, e também a ponte, e vai melhorar realmente a questão de empregos, se a CEMIG não atrapalhar demais. Que essas demandas todas possam ser resolvidas. Obrigado mais uma vez por participar conosco, deputado Arley. Obrigado aos mineiros e a você. Esse foi o Visão Parlamentar com o deputado Arley Santiago, do PTB, terceiro secretário da Assembleia. Falamos sobre ações para o desenvolvimento do norte de Minas Gerais. Entre elas, as perspectivas de instalação de um complexo minerário na região e da expansão da Unimontes. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.